Olá, gente bonita e nutrida! Tudo bem com vocês? Meu nome é Priscila, eu sou nutricionista e hoje tem um assunto muito importante para falar com vocês. No dia a dia, né, como nutricionista no atendimento, eu vejo que muitas pessoas têm essa dificuldade. Algumas em grau mais grave e outras um pouco mais leve. Sabe o que é? Prisão. Se você gostou do assunto e quer saber de dicas para melhorar e, eu me atrevo a dizer, acabar com a sua prisão de ventre, fica aqui que depois da vinheta eu te conto. Então, gente, antes de te dar as dicas, eu quero deixar uma coisa muito clara para vocês. O intestino tem muitas pessoas que o veem apenas como um órgão excretor, como se fosse um cano liso que ali passa o bolo fecal e é só para eliminar as fezes e pronto, acabou. Gente, o intestino tem muitas funções importantes no nosso corpo, no nosso organismo. O intestino, o tecido, a mucosa dele, né? Ele não é um cano liso, não é uma parede lisa, ela tem várias vilosidades. Na verdade, são como se fossem ondinhas, bracinhos que exercem funções. As funções dessa parede do intestino é de proteção. Então, é um grande órgão, essa grande parede separa a parte interna do nosso organismo da parte externa. Ali também é produzido uma grande parte dos anticorpos, também a produção de neurotransmissores, de hormônios que regulam todo o nosso corpo. Importante, né, que muitas pessoas quando têm o desequilíbrio intestinal apresentam sintomas como até depressão. Então, cuidar do intestino é coisa séria. Existem muitas doenças associadas, principalmente doenças crônicas, como diabetes, hipertensão, câncer, que estão relacionados a também esse desequilíbrio do intestino. Então, vamos para as dicas, porque vocês já viram, é super importante cuidar da saúde intestinal. Dica 1. Essa primeira dica é bem simples, eu já falei em outros vídeos que isso é importante para a nossa saúde geral, mas para cuidar do intestino é muito importante. Exclua os alimentos muito processados, industrializados. Se você tem alguma dúvida quais são os melhores alimentos, o que é alimento industrializado, eu vou deixar aqui embaixo na descrição o link dos outros vídeos que eu falo mais sobre como escolher o alimento mais saudável, né? Quando você faz a compra do supermercado, como identificar o alimento que é mais saudável, mas os aditivos alimentares que nós temos, aditivos químicos alimentares que nós temos em muitos alimentos industrializados, eles são nocivos à saúde do nosso intestino, inclusive alergênicos. Então é muito importante que você exclua, sempre que possível, na verdade excluir seria o ideal, da sua alimentação esses alimentos com esse tipo de aditivos. Quais seriam esses alimentos? Alimentos que vêm corantes, edulcorantes, acidulantes e com aqueles nomes esquisitos que a gente não consegue identificar o que é aquele ingrediente no rótulo. Combinado? Segunda dica: consuma alimentos o mais natural possível. Ou seja, é um complemento da primeira dica. Além de excluir os alimentos que têm muitos aditivos, você consumir, ser a base da sua alimentação, alimentos de verdade, que a gente brinca, né? Fala, na área da nutrição funcional, nós falamos muito essa frase, alimentos de verdade, ou seja, alimentos mais naturais, como frutas, legumes, verduras, cereais, raízes, tudo que você for comprar no supermercado e não precisar de rótulo. Então, inclua, abuse desses alimentos, né? Dentro desses alimentos é necessário também ter um equilíbrio, que nós vamos ver nas próximas dicas. Mas consuma alimentos mais naturais possíveis, ou seja,
Descasque mais e desembale. Terceira dica: inclua alimentos ricos em fibras na sua alimentação. Eu sei que essa dica você já deve ter ouvido, mas é importante. Alimentos fonte de fibras, que elas serão o combustível para as bactérias do bem no seu intestino, para poder fazer o equilíbrio entre bactérias do bem e bactérias que não são tão boas assim, e os fungos, e essa pode ser uma das causas da sua prisão de ventre, que a gente chama de desbiose intestinal. Provavelmente é a causa. Todas as pessoas que chegam no consultório, nós precisamos modular essa questão alimentar para favorecer as bactérias do bem no seu intestino. Então, consuma fibras como aveia, cereais integrais, quinoa, chia, linhaça, frutas, legumes, verduras que são fontes naturais de fibras. Adicione, que tal fazer uma vitamina, um suco e adicionar uma chia? Que tal bater com aveia? Fazer um bolo com a base de aveia e tomar no café da manhã? Uma panquequinha? O que vocês acham? É gostoso, é prático, é rápido, é simples e vai aumentar o aporte de fibra na sua alimentação. Quarta dica: quando você for fazer seu prato, na hora do almoço, na hora do jantar, pensa assim, que você tem que consumir uma boa porção de frutas, de legumes e verduras. Então, para te ajudar nessa porção de legumes e verduras, pensa no prato. Pensa que você precisa consumir pelo menos metade deste prato de frutas, legumes e verduras. Se não tiver fruta, não tem problema. Se você tem costume de colocar mais legumes e verduras na hora da refeição, coloque então legumes e verduras, mais folhas cruas, em grande quantidade nessa metade do prato. Aí você pode fazer isso no almoço e no jantar, é uma dica legal. Incluir também as verduras em outras refeições. Por exemplo, você pode fazer um suco com folhas, que é o famoso suco verde, que pode ser com couve, pode ser com as folhas que você gostar mais, e fazer essa mistura. Muito interessante e muito eficaz para a saúde do seu intestino. Não se esqueça dessa dica. Quinta dica. A quinta dica é beber água. Sim, senhor, sim, senhora. O que acontece? As fibras servem para fazer volume no bolo fecal. Sim? Ok. E como que ela faz esse volume? Puxando a água do lúmen, ou seja, lá de dentro do intestino, puxando a água para si e fazendo volume, e isso ajuda na evacuação. Isso faz com que com mais volume evacue mais rápido, o trânsito intestinal flua melhor e você evacue mais rápido e com mais conforto também. Só que, se não tem água, de onde que essa fibra vai puxar a água? Vai puxar ali do intestino. Só que não vai ser o suficiente para fazer o bolo fecal. E o que vai acontecer? Você vai ficar mais constipado. E o tiro da alimentação saiu pela culatra. Isso aí, gente. Se entupiu de fibra, mas não bebe água. O intestino não vai funcionar. Simples assim. Vocês pegaram a dica? E para você saber a quantidade de água necessária para o seu corpo funcionar bem, eu tenho duas dicas para vocês. Dicas dentro da dica. Uma é sempre observar a urina. A urina sempre tem que estar o mais claro possível. Entendeu? Não tem problema se a sua urina ficar amarelo bem clarinho, quase transparente. Isso quer dizer que você está super bem hidratado. O que não pode é ficar mais escura. A partir de um amarelo mais escuro, não pode a urina ficar assim. Então, a urina sempre tem que estar clarinha. Então, bora beber água. Se você perceber que a sua urina começou a ficar mais escura, bebe mais água. Mas não é pra ficar esperando também a urina ficar amarela pra beber água, né, gente? Por favor. E a outra dica é você lembrar de beber água sem sentir sede também. Aí você fala, mas tem que ser aqueles 2 litros de água. Isso pode variar de pessoa para pessoa. Existe uma continha que se faz para a quantidade de água por pessoa. Mas enfim, se você observar a sua urina e não deixar ela ficar amarela e sempre tomar água, ter a garrafinha ali do lado, com certeza vai melhorar muito, muito, muito a sua prisão. Sexta dica:
Utilize alimentos que sejam pré-bióticos. O que é um alimento pré-biótico? São alimentos que são energia, que dá combustível para as bactérias do bem lá no intestino se equilibrarem e combaterem a quantidade excessiva de bactérias ruins que podem fazer mal para o seu intestino. Então, uma dica super importante e que funciona com muita gente é o consumo da banana verde. A banana verde, você pode fazer a biomassa de banana verde, que é super fácil. E no próximo vídeo eu vou postar como se faz a biomassa de banana verde, que é muito, muito, muito fácil. Ou congelá-la, cortar as bananas e congelá-la. No mesmo vídeo que eu vou ensinar a biomassa de banana verde, eu também vou mostrar como que se congela a banana e como que a gente pode usar. Você pode bater ela no suco. Você corta a bananinha verde, congela e bate no suco, que ela não tem sabor de nada, nas vitaminas. E a biomassa você pode colocar nos bolos, em tortas, em biscoito, dentro do feijão. Ninguém na sua casa vai perceber, tá? Porque ela não tem sabor de nada. 7ª dica: diminua a quantidade de açúcar e carboidrato simples. Eu já falei para colocar fibras na alimentação, né? Uma complementa a outra. O que é diminuir a quantidade de carboidrato simples? É diminuir a quantidade do trigo, diminuir a quantidade de pão, de batata, vamos ver, de bolos, tudo com farinha refinada. Então, sempre dar prioridade para os alimentos, para os cereais, para as farinhas que têm mais fibras. E o outro ponto é o açúcar, que assim, o carboidrato e o açúcar, no final tudo vira açúcar. E assim, o açúcar refinado também, não usar em grandes quantidades. Aí você fala, mas se for o demerara, se for o orgânico, eu posso usar na mesma quantidade? Na verdade, eles têm mais nutrientes, mas não pode abusar também. Então, procure sempre diminuir a quantidade de açúcar que você utiliza. E não pensa só no açúcar simples. Muitas vezes a gente compra aquele açúcar artificial e fala, na minha casa eu quase não uso açúcar. Mas todo dia tomo refrigerante e tomo açúcar artificial. E aí entra em 2 itens, né? Naquele lá, para diminuir esses alimentos ultraprocessados, evitar não comer, porque tem corante, acidulante, corante, todos os antes da vida. E excesso de açúcar. Combinado? 8ª dica: consuma menos carnes. Eu sei que nem todo mundo consome aquela quantidade grande de carne, mas principalmente homens tendem a consumir uma quantidade maior de carnes, né? Existem as exceções. Não estou falando, gente, que é pra vocês virarem vegetarianos, veganos, só se for uma vontade de vocês. Mas diminuir o consumo dessas carnes. Por exemplo, você não precisa colocar no prato, colocar metade do arroz e metade de carne. Não precisa, gente. Vocês nem precisam dessa quantidade de proteína por dia. Depende muito, isso pode ser avaliado individualmente. Se for necessário o aumento, o nutricionista, um profissional nutricionista consegue fazer essa continha e te falar. Mas enfim, no geral, nós não precisamos de muita proteína. Então um bife assim, do tamanho da palma da mão, mesmo se a sua mão for grandinho, ou mesmo a carne ensopada, o que seja dessa quantidade já é o suficiente por refeição. Não precisa muito mais que isso, não. Então, diminua a quantidade de carne. 9ª dica: diminua a quantidade de gordura na sua alimentação. Principalmente gorduras de origem animal, que eu digo, e alimentos que sejam muitas frituras e tudo mais. E priorize as gorduras do bem. As gorduras do bem são gorduras de origem vegetal e que elas trazem benefícios junto com elas, né? Não seja apenas a função de fazer uma fritura, que elas tragam benefícios. Quais são elas? O azeite extra virgem, óleo de coco, óleo de girassol, o abacate, as oleaginosas, que são as castanhas, nozes, amêndoas. Todo esse grupo tem gorduras do bem. Os peixes, que tem ômega 3, principalmente a sardinha. Então, invista nesse tipo de gordura. Não nessa gordura saturada, gordura de origem animal.
No óleo de soja também, infelizmente, a não ser se você encontrar um que não seja transgênico. Infelizmente, hoje em dia, a maior parte da soja é transgênica. Mas, então é isso. Foque na gordura do bem. 10ª dica, gente, e última. Diminua o consumo de alimentos com alto potencial alergênico. Aí você vai falar... O que você tá falando, né? Sim, gente, é que esse é um assunto mais específico. Muitas pessoas apresentam hipersensibilidades alimentares. Então, tem pessoas que apresentam ao glúten, não são celíacas, mas apresentam hipersensibilidade alimentares ao glúten, ao leite, à soja. Existem uma lista e uma infinidade de alimentos. E como que você consegue saber isso? Só fazendo um acompanhamento com um profissional. Muitas pessoas fazem todas as estratégias que eu listei, as 9 estratégias, e mesmo assim elas continuam com a constipação, com a prisão de ventre ou outros problemas intestinais. E quando nós fazemos acompanhamento, fazemos uma dieta de exclusão, quando eu falo fazemos, somos nós nutricionistas, por isso que eu estou falando no plural. Então, quando se faz essa dieta de exclusão e depois se faz uma dieta de rotação, ou seja, exclui os alimentos possivelmente alergênicos e depois faz uma rotação, faz toda uma investigação, a pessoa consegue realmente, efetivamente, mudar a sua saúde intestinal e melhorar o seu problema, porque ela tinha uma hipersensibilidade a alimentos que ela consumia, mas ela não sabia. E isso é muito importante. Então, para isso, você precisa procurar um nutricionista que tenha essa formação. Normalmente, os nutricionistas com formação em especialização em nutrição funcional, eles sabem muito bem lidar com isso. Então, evite consumir alimentos com grande potencial alergênicos, mas para isso você precisa de uma ajuda profissional, ok? Então, gente, gostaram das dicas? Eu fiz assim, de coração, com muito carinho esse vídeo, porque eu sei que muita gente precisa dessas dicas. E se você tem alguma pessoa, algum conhecido, algum familiar que você sabe que precisa dessas informações porque sofre com prisão de ventre, sempre reclama ou de vez em quando comenta, passe para essa pessoa, compartilhe o vídeo. E se você gostou, curta aqui o vídeo. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, assista os outros vídeos. E se você tiver alguma sugestão de tema, me mande. Eu vou amar. Um beijo, fiquem com Deus. Tchau, tchau.